Oi, gente. Olha só, eu queria que você me emprestasse por alguns minutos o seu coração e o seu intelecto para nós conversarmos um pouquinho sobre essa grande crise de proporções globais e talvez jamais vista até hoje no planeta. Falando sobre o coronavírus, mas hoje eu quero falar com você sobre o Corona Elias. Então, por volta aí mais ou menos entre 600 e 700 anos antes de Cristo, na história de Israel, um dos reis, que talvez um dos piores reis, né, que a história de Israel já teve, foi o rei Acabe. E para terminar de complicar as coisas, então, ele teve um casamento desastroso, um casamento encapetado com a Jezabel. E esses dois comunaram com o sogro da Jezabel, que é o pai do Acabe, e eles tocaram o terror na terra e fizeram diversas alianças com deuses, com Baal. Ele mesmo erigiu um, um, um trono a Baal, e por isso que fala os profetas de Baal, etc, etc. E um dos terrores que eles faziam era zombar, né, do Deus monoteísta, que é o Deus Javé, e arrumando um monte de Deus, sobretudo desvirtuando a adoração para outro Deus. Então, essa maneira de 22 anos, sabe, arrotando uma soberba em cima do Deus já vista, né? O que vai ocorrer? Deus mesmo promove uma outra forma de crise para abater, para aplacar justamente esse arroto de soberba que estava em Acabe e, sobretudo, em Jezabel, sobretudo depois que eles matavam e matavam muitos dos profetas de Deus de até então. Eu vou ler para você uma história que é muito semelhante aos dias que nós estamos vivendo, com outras performances, com outros arranjos, com outro cenário, mas tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. E a partir daqui depois eu quero extrair com vocês 3 lições para aquietar o nosso coração a partir da lição aqui do próprio Elias, que é o profeta de Deus, então, tá bom? Sem muitas delongas, o capítulo 17 do livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, o primeiro livro dos Reis, diz no versículo 1 assim, ó: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. O versículo 7. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O interessante dessa história aqui, em cima desse vírus que aconteceu sobre Israel, você imagina só, 3 anos e meio, um profeta caindo do nada aqui, porque a Bíblia pouco fala a respeito de Elias, o tesbita, o texto só vai dizer que Elias está nas ruas, e Elias toca o terror na terra, abrindo a boca e profetizando, sei lá se necessariamente, né, os motivos do pesar de Deus que o levou a profetizar, o fato que Elias abre a boca e faz uma oração. Agora você imagina 3 anos e meio não caindo uma gota de orvalho, não caindo uma chuva. Se não tem chuva numa sociedade agrária, não tem plantação. Se não tem plantação, não tem colheita, não tem negócio, não tem comércio, não transita mercadoria, não tem comida. Quem conseguiu estocar, conseguiu estocar. Então a questão não é se você tem dinheiro, até porque não existia papel moeda, mas não tinha o objeto de troca que é o próprio alimento. Agora você imagina as pessoas
no meio das ruas, sempre perguntando, né? E aí, Elias, para que, camarada, essa oração? Para que você foi abrir a boca? Né? Ou então, tantas famílias em Israel, tantas famílias cristãs já vistas, quanto as famílias naturais, da vivência natural do mundo de até então, se perguntando, né, onde está Deus no momento de crise? Será que ele não está vendo tanta gente morrer, tanto gado sem água, tanto gado morrendo sem pasto, tantas coisas que estamos perdendo, tanto negócio que está indo abaixo, tantas fazendas que estão fechando, tantos riachos que já não tem mais. E assim também aconteceu com a história de Elias. Você vai perceber durante o capítulo 17, 18, 19, se você depois for ler, você vai perceber que a crise também abateu Elias. E o fato dele ter abrido a boca, ele abriu uma torrente sob perseguição atrás dele. Agora, a diferença entre essa crise que está acontecendo aqui e essa crise que nós estamos vivendo aqui agora é que essa crise nos parece que foi uma crise que foi promovida por Deus, acelerada pela boca do Elias. Não é? Agora, nos parece que um motivo muito claro aqui para aplacar a soberba daquele rei que já imperava por mais de 22 anos, pouco mais de 22 anos, a ferro e fogo, com tanta zombaria aí com respeito ao Criador. Eu queria dar 3 coisas para a gente extrair dessa história de Elias e que eu estou chamando de Corona Elias. Onde está Deus? Primeiro lugar, sintonize a sua frequência. Deus quer te falar. Em meio da crise é muito importante que isso aconteça. Você veja bem que quando nós lemos aqui o capítulo 17 do Reis, lá no versículo de número 7, aconteceu o seguinte: mas, passados dias, a torrente secou. Se a torrente seca, não tem água. Se não tem água, como é que você vai fazer? Nem seu organismo vive, nem seu organismo funciona. E aí, entre o versículo 7 e o versículo 8, você percebe que há um tempo de espera, há um tempo ali de escuta para tentar ver o que está acontecendo, para onde que eu vou, o que aconteceu, para que eu fui abrir a boca. Será que Deus não está vendo que eu ia ficar sem água, eu ia ficar sem o alimento do dia? Não é? Será que eu profetizei errado, dormi com dor de barriga, achei que era profecia que Deus me falou, que não veio palavra de Deus nenhuma para mim, eu fui abrir a boca e profetizei, mas agora eu já dei a palavra, eu tenho que cumprir, não é? Então, sintonize a sua frequência. E nos parece que Elias fez isso. Sintonizou o seu radar aí junto com o Wi-Fi de Deus emitido do céu, e o texto diz: então veio a palavra do Senhor dizendo lá no versículo de número 8, tá? Então, um pouquinho antes, então, primeiro lugar que nós falamos aqui, sintonize a sua frequência, Deus quer te falar. Num momento tão importante desse que estamos vivendo no mundo, essa é uma pergunta que eu e você temos que fazer, né? O que Deus está querendo nos falar com tudo isso? Para onde Deus está nos levando? O que Deus está querendo com isso, cara? Será que Deus não viu isso? Deus não previu isso? Será que ele não sabia que tudo isso ia acontecer? Que tantas pessoas no mundo, famílias e tantas coisas iam acontecer? Será que Deus não sabia disso? Então, o código que precisamos pegar aqui espiritualmente dessa lição extraída aí do Corona Elias, né? Um vírus letal, só que esse vírus letal é um vírus de Deus. Dessa experiência dele é sintonizar o coração, a frequência aí com o Criador. O que Deus está querendo nos dizer? Então você veja o mundo todo tendo que ficar em quarentena, tendo que se fechar. Fechar para escutar o próprio som, evitar esse contato, se conecte ao Criador, a fonte de toda essência. Fique quieto, se aquiete e sabei que eu estou por aí. Elias está nas ruas, é o Corona Elias. Segunda coisa, está bem nesse versículo de número 8, né? Fique atento aos próximos sinais de Deus, tanto o versículo de número 8 quanto o versículo de número 24.
a gente pode entender esse princípio de número 2. Fique atento aos próximos sinais de Deus em meio à crise. Olha o versículo número 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma viúva que te dê comida. Enfim, essa história é tão bela e tão maravilhosa, com tantas pontas e tantos ensinamentos, mas a gente não tem tempo para isso. Vamos só colocar esse pontozinho que é para você ficar atento aos sinais de Deus. O versículo de número 24 diz o seguinte, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, fique esperto, fique atento com os sinais que Deus está te dando. Em primeiro lugar, eu te dei aqui, sintonize. Segunda coisa, fique esperto aos sinais. Noutras palavras para nós, Deus irá nos dar sinais muito claros de como devemos nos comportar em meio à crise. Deus está nos dando sinais, e Ele dá esses sinais em meios que você nunca imaginou, como foi, por exemplo, esse aqui. Vai, sai daí, rapa o pé daí, a torrente secou? Ok, é o meu sinal para você. Secou o poço? Vaza daí, vai para outro lugar. E acho que Elias ficou perguntando, oh, e agora onde vai ser? Né? Você vai me livrar disso aqui, né? Vai me livrar do buraco que eu provoquei, né? Deus falou assim, não, eu vou te colocar no outro buraco, onde tem uma mulher que está na crise, está no ápice, no epicentro da crise lá, ela é alvo do corona Elias, e tem um detalhe, ela tem um filho, e tem um detalhe, não tem comida, e tem um detalhe, você vai mandar ela fazer para você primeiro, ela vai dar ao profeta, ela vai entender que a prioridade é o Criador primeiro, o Criador é o próprio alimento, ao dar para o profeta, gera nela a semente da abundância, não coma a semente, libere a semente da abundância, da troca, ela vai entender isso. Acho que ele ficou, talvez você perguntando, mas como assim? Como é que eu vou pedir para uma viúva não dar comida para o filho, dar comida para mim primeiro? É a noção da primazia ao Criador, da sua atenção, de se recolher em oração, de se recolher para dentro em direção ao Criador, as primeiras e as últimas chuvas, as primeiras e as últimas respirações do dia. Se você não está fazendo isso, eu estou fazendo muito isso esses dias. E muita gente no planeta está fazendo isso. Acorda e fala assim, onde está o Senhor? Onde está o Senhor no meio dessa crise? Então, as duas primeiras coisas, então. Sintonize ao Wi-Fi de Deus. Fique atento aos sinais de Deus. Terceira e última coisa, descanse. Deus não perdeu o controle de nada. Descanse. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Quando Elias achou que tudo já tinha ido embora, vou te levar aqui para o capítulo 19, tá? Para a gente finalizar. Quando Elias tinha achado que tudo tinha se esgotado, Deus tinha ainda uma última carta na mão para ele. E disse, Elias, você é o meu corona Elias. Você é aquele ao qual vai sentir o pesar do meu coração para abater, para aplacar a soberba humana. E então você vai provocar uma crise que eu estou enviando e você é o meu corona Elias. Tanto é que no capítulo diante vai falar, Elias está na rua. E sob a minha palavra não chove de novo enquanto eu não der essa palavra. Né? Então, o versículo de número 11 aqui do capítulo 19, só para finalizar com você sobre descansar, eu vou ler para você porque a palavra é mais importante do que o meu blá blá blá. Lá no versículo 11 diz assim, ó, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes. E assim o texto vai, porque o texto é muito longo. Depois, 12, depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo, suave. Eu vou adiantar o texto um pouquinho lá na frente, tá bom? O Elias está se questionando. Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Lembre-se, quem é zeloso vai ao templo, quem é zeloso aqui dava dízimo, aqui, dava a oferta, a alçada ao Criador, participava de todas as coisas, de todo o culto e toda a ritualística de quem procurava agradar a Deus, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e fiquei só, e procura ainda me tirar a vida. Aí Deus fala para ele, disse-lhe o Senhor, vai, Elias, meu camarada, volta ao caminho para o deserto de Damasco. Em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ziba, vai ungirá sobre Israel, tal, filho de não sei do quem, profeta em teu lugar, para finalizar. Quem escapar a espada, não sei o que, não sei o que. E o versículo 18. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então a palavra de Deus para mim e para você, para finalizar, seria isso. Consoante a tudo que nós falamos hoje. Sintonizar o Wi-Fi de Deus, ficar atento aos sinais e aos próximos passos que Deus pode estar te dando em meio a essa crise. Terceiro e último ponto, descanse. Deus não perdeu o controle de nada. No meio de toda essa crise que nós estamos experimentando agora sobre coronavírus, ainda que possamos experimentar um fim ruim, aparentemente ruim, Deus não perdeu o controle de nada, de absolutamente nada. Há pessoas, há moveres, há coisas, há empresas, há circunstâncias, há tudo no globo, na verdade, está funcionando para nos empurrar para o propósito final que Deus quer para com o seu povo. Coloca isso na sua cabeça. Eu vou repetir. Todas as coisas estão nos empurrando, estão nos acelerando ao propósito do governo de Deus sobre todas as coisas. Então muitas pessoas podem estar dizendo, onde está Deus? Então eu vou te dizer, onde está Deus? Deus está no meio desse Corona Elias, esse vírus letal que bombardeia essa aparente supremacia humana, que bombardeia aquilo que nós achamos que é o poder econômico, que bombardeia, que joga no chão a nossa prepotente Jezabel que está dentro de todo ser humano, de que eu mando matar, que eu mando fazer, que eu mando comercializar, que eu mando abrir, que eu mando fechar, em detrimento do que a gente quer, das crenças que possamos ter. Esse espírito de Jezabel que rodeia o mundo, na verdade, pode estar sendo alvo desse Corona Elias pelo qual eu estou fazendo uma analogia simples, mas por hora também verdadeira. Então, guarde o seu coração, evite gastar energia com aquilo que não é nada, me ajude, junto com tantas pessoas em redor do planeta, a fazer uma corrente do bem e não ficar respirando esse ar tóxico que está por aí de uma mazela extremamente negativa. Nós confiamos em Deus e esse Corona Elias é mandado por Deus para aplacar a soberba humana. Mas o povo de Deus, em meio a tudo isso, sabe que Deus não perdeu o controle de nada. Deus abençoe sua vida.